Eu estava de ontem para hoje com essa palavra queimando no meu coração e eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Cadê o Lohano? Eu vi ele aí. Cadê o Lohano? Chama ele aí para mim. Vem, meu filho, trabalhar. Cadê o pessoal da mídia? Bota um microfone ali para ele, que eu não canto, mas ele canta. Eu não toco, mas ele toca. Ele vai me ajudar hoje. Soldado no quartel. Isso aí. Eu quero ler com vocês a partir do verso 16. Bota na tela o verso 16 aí para mim. Isso. Enquanto ele se prepara aí, eu quero ler com vocês. Isaías, capítulo de número 43, verso de número 16. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Vamos lá? Que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. O que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantaram, ou nunca se levantarão, perdão, e nunca se levantarão. Estão extintos e como um pavio se apagaram. Olha o que diz o verso 18. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Ah, você pode dizer isso comigo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eis que farei uma coisa, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Ah, você pode profetizar isso comigo? Vamos lá? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Você acredita que Deus é um Deus de coisas novas? Você acredita que Deus é um Deus de coisas novas? Porque eu vim essa noite com algo queimando no meu coração. Queimando para te dizer sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre esta igreja, sobre a nação brasileira, sobre esse tempo que nós estamos vivendo, chamado hoje. Eu vim declarar sobre quem quiser receber, que Deus vai fazer coisas novas. Vem um tempo de coisas novas na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa, na minha família, na sua família. Vem um tempo de coisas novas sobre Adevec em Oíba. Vem um tempo de coisas novas sobre Campo Grande, sobre a Zona Oeste, sobre o Rio de Janeiro. Vem um tempo de coisas novas sobre o Brasil. Vem um tempo de coisas novas sobre a igreja do Deus vivo. E eu fiquei pensando sobre isso. Esse texto ficou me martelando ontem, hoje. E eu falei: Deus, o que são essas coisas novas? Deus, o que é de novo que tu vai fazer? Aí ele disse: meu filho, todos os dias eu tenho coisas novas. E eu comecei a pensar, olhando para esse texto, porque o texto também vai nos mostrar que a gente precisa fazer algumas coisas para viver o novo de Deus, ou para viver as coisas novas que Deus tem para nós. Porque eu não sei se foi só na minha vida, mas eu já vivi alguns ciclos repetitivos. Ou será que foi só eu ou você também? Parece que tem alguns cenários da nossa vida, da nossa história, que se repetem. Parece que tem alguns anos da nossa história que são iguais a outros anos.
Mas eu vim profetizar essa noite sobre a minha e a tua vida, que Deus vai fazer coisas novas. Amém? Aí eu fiquei me perguntando, para viver o novo de Deus é necessário fazer alguma coisa, porque se de vez em quando eu tenho ciclos que se repetem, significa dizer que alguma coisa eu estou fazendo igual, e porque alguma coisa não mudou, significa que o meu ciclo de atitudes são as mesmas, ou que algo no meio da minha trajetória me paralisou num determinado tempo. Porque às vezes na trajetória da vida nós paramos em algumas estações, e parece que o trem de todo mundo está andando, mas o nosso está quebrado na estação de Japeri. Não tem trem no Leblon, só metrô. Mas o que o Senhor está querendo dizer é que existem fases da nossa vida que parece que a gente paralisa, estaciona. Mas se eu perguntasse para vocês, quem aqui já ouviu ou já recebeu promessas da parte de Deus? Deixa eu ver. Quem aqui já ouviu ou já recebeu promessas de Deus? Olha, quanta gente. Mas se eu perguntar se todo mundo está vivendo novo, a resposta é clara, eu sei que não. Porque nem todo mundo está vivendo das novidades que Deus tem. Mas quais são as atitudes que eu preciso fazer para viver as coisas novas de Deus? A primeira coisa que eu observei no texto, que o Espírito Santo falou no meu coração, foi: você precisa saber quem é que está falando. Porque o homem fala algo hoje e amanhã muda de ideia. A mãe pode prometer algo para um filho e não cumprir. O pai pode prometer algo para um filho e não fazer, e não realizar aquilo que prometeu. O teu chefe pode te prometer um aumento, um cargo maior, e não cumprir. E nós vamos vivendo as expectativas das coisas novas, colocando a nossa esperança e a nossa fé nas pessoas, quando na verdade nós deveríamos nos apegar àquele que prometeu. E eu não estou falando de homens, eu não estou falando de pastor, porque o pastor também erra, o pastor também esquece, o pastor também falha. Mas se você já viveu as promessas de Deus e parece que o novo ainda não chegou, parece que a estação ainda não foi mudada, parece que a sua vida está estacionada, essa mensagem de hoje também é para você. E eu quero te lembrar quem é que está falando aqui no texto. Porque hoje aqui neste altar eu já disse para você: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então eu também já disse aqui nesse altar que essa palavra aqui é atemporal. Ela cumpriu ontem, ela cumpre hoje e vai cumprir amanhã. Então eu preciso te lembrar quem é que está prometendo aqui. Porque o texto que lemos começa dizendo: assim diz o... Quem é que está falando? Quem é que está prometendo? Quem é que está dizendo que vai fazer coisa nova? Então deixa eu te lembrar uma verdade: o nosso Senhor é o mesmo de Isaías 43, verso 13 também. Desde a eternidade eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, ou algo ou alguém das minhas mãos, agindo eu quem? Então entenda uma verdade: Ele é desde a eternidade. Então Ele não nasceu, Ele é eterno. E desde a eternidade Ele faz promessas. Desde a eternidade Ele tem poder.
Desde a eternidade Ele é Senhor. Desde a eternidade Ele tem o controle de tudo. Desde a eternidade Ele governa. Desde a eternidade Ele diz: haja, e acontece. E não tem demônio, não tem palavra de maldição, não tem obra de macumbaria ou feitiçaria, não tem espírito maligno, olho gordo, não tem feitiço, não tem voodoo. Porque a minha Bíblia diz que o Deus que promete, nada nem ninguém pode impedi-lo. Então eu preciso te lembrar que o Deus que está dizendo que vai fazer coisas novas é eterno, e ninguém pode impedi-lo. E eu preciso te dizer o que está em Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos firmemente sem vacilar a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Então deixa eu te lembrar mais uma vez: Deus não é o teu patrão, Deus não é o teu pai terreno, humano, Deus não é a tua mãe terrena. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Eu vou repetir até você adorar: tudo que Ele promete, Ele cumpre. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Pastor, mas ainda não aconteceu. Mas deixa eu te lembrar: tudo o que Ele promete, Ele cumpre. Eu também preciso te dizer que mesmo eu e você sendo infiel, Ele, entretanto, permanece fiel e não pode negar-se a si mesmo. É o que diz 2 Timóteo capítulo 2, verso 13. Então Ele também vai cumprir. Não é porque eu sou bonitinho, Ele não vai cumprir porque você é o exemplo de crente. Ele vai cumprir porque Ele zela pelo seu próprio nome. E quando alguém promete, aquele que prometeu está assumindo a responsabilidade sobre aquilo que prometeu. E Ele está dizendo: tudo aquilo que eu prometo, tudo aquilo que eu me responsabilizo, eu vou até o final. Oh, meu Pai. Então perceba que quem te prometeu vai cumprir. Então eu queria que você, que vai viver coisas novas, dissesse para quem está do teu lado: tudo que Deus te prometeu vai cumprir, vai acontecer. Ah, se você acreditasse, tu já estava dizendo: então eu vou viver coisas novas. Será que a gente pode cantar com eles? Só para quem quer viver. Só para quem quer viver. Eu quero viver algo novo. Aonde são os que querem viver? Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Segura. É só para aquecer. O Deus que faz coisas novas antes que qualquer coisa existisse. Eu li com vocês, ainda antes que houvesse dia, vamos comigo para Gênesis capítulo de número 1, porque eu quero te provar que Ele é Deus de coisas novas em todo o tempo. Eu quero te dizer essa noite que de Gênesis a Apocalipse, Deus está fazendo coisas novas. Desde o dia do teu nascimento até o dia de hoje, Deus está fazendo coisas novas. Eu quero provar para você que Deus é um Deus de coisas novas, ontem, hoje e eternamente. Então Deus vai fazer coisas novas na minha e na sua vida. Pastor, o senhor pode provar isso? Gênesis capítulo 1 diz que a terra era sem forma
e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Ele não pairava sob, ele pairava sobre. Então tudo não tinha forma, era vazio, e as trevas habitavam lá. Mas de repente, Deus decidiu começar a fazer coisas novas. E como foi, pastor Alain? Ele libera uma palavra, e você conhece a palavra. Ele diz haja. E haja no hebraico é bara, que significa trazer à existência o que não existe. Oh meu Deus. Então o que é que Deus está começando a fazer no livro do Gênesis? Ele está dizendo que vai começar a história da humanidade fazendo coisas novas. O homem ainda não tinha sido criado, mas ele já tinha liberado o primeiro haja luz. E houve. E ele foi dizendo hajam luminares, um para governar o dia e um para governar a noite. E aconteceu. Ou seja, não existia, é novo. Aí ele diz, e haja separação entre as águas. E houve separação entre as águas. Não existia, é novo. Você ainda não entendeu, mas quando ele começa a realizar coisas novas, ele começa a trazer à existência coisas que ainda não existiam na tua vida. Ele começa realizando coisas que você nunca imaginou que iria acontecer. Eu estou pregando para uma igreja aqui essa noite, que vai viver um tempo de coisas novas. Aí você já reparou que Deus é tão poderoso, tão criativo, que Ele vai dizendo haja. Mas a treva não impediu. Mas nada impediu. E tudo que Ele disse, se fez. E Ele cria o homem. E desde a criação do homem, Ele vai fazendo coisas novas. Ele chega para Noé e diz: constrói uma arca. Já tinha embarcação? Já tinha modelo de embarcação? Já tinha algum construtor de arca na história da Bíblia? Mas ele diz: Noé, através de você eu vou fazer uma coisa. Aí ele diz: eu vou mandar um dilúvio. Mas a Bíblia diz que nunca antes tinha chovido. E a cada tempo que passa, ele vai fazendo uma coisa. O homem vai olhando para o jardim, vai olhando para os animais e vai dando nome. Ou seja, não tinha, mas vai passar a ter. Eu não sei se você está acreditando no que eu estou pregando aqui essa noite. Eu não sei se você já começou a entender o que eu vim pregar para você aqui essa noite. Mas eu quero te lembrar na passagem da Bíblia que Deus é um Deus de coisas novas. E eu quero citar apenas alguns textos de coisas que nunca antes tinham acontecido, mas que por causa dele, pelo seu poder, pela sua palavra, porque Ele é fiel, porque Ele zela em fazer cumprir. Algumas coisas que nunca tinham acontecido passaram a acontecer. E se coisas que nunca tinham acontecido passaram a acontecer, são coisas. Quer outra prova? O povo vai cativo depois do governo de José. Eu vou começar falando até de José. Na história do Egito, nunca antes um estrangeiro governou a terra.
Isso significa dizer que quando Deus quer fazer uma coisa nova, não tem império, não tem homem, não tem governo, não tem poder que possa impedir Deus de realizar algo ou de colocar alguém em algum lugar. Depois de José, nunca na história do Egito houve um outro estrangeiro a governar sobre os egípcios. Deus fez uma coisa, José morre, o povo fica cativo. A hora aqui, meu Deus do céu, gente, essa hora aqui não é de Deus não. José morre, o povo de Deus fica cativo 400 anos. Deus levanta Moisés. Quando o povo chega em Piairote, eu já pulei até as pragas, mas é muita coisa. Mas atrás vem Faraó, na frente o mar. Alguém já tinha aberto o mar? Deus disse: Moisés, pega a vara, toca nas águas. E a Bíblia diz que o mar Agora você reparou uma coisa? O primeiro haja foi Deus, até a criação do homem. Depois da criação do homem, todas as coisas novas que Deus foi realizando, o homem estava incluso. Então me ajude, por favor, depois do haja, tudo que Deus faz de novo, passa por você, passa por mim. Então tem coisa nova de Deus chegando. E aí vai, eu poderia dizer de Elias. Alguém já tinha feito fogo do céu descer? Alguém já tinha declarado não vai chover e reteve o céu? Então a todas as estações, de profetas, de homens, de mulheres, Deus vai realizando coisas novas. Até que a gente chega lá no livro do Apocalipse. Eu preciso correr. Eu quero ler com vocês capítulo de número 21. Oh meu Deus. Verso de número 1. É o penúltimo capítulo da Bíblia Sagrada. João está dizendo: e vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe mais. E eu vi também a cidade santa, a nova, não é a antiga, é a nova, não é a velha, é a nova. Oh meu Deus, a nova Jerusalém. Então o Deus que começa criando coisas novas, vai de Gênesis a Apocalipse fazendo coisas. Novo céu, nova terra, nova Jerusalém. E a igreja vai trocar de corpo, para ter também um corpo novo. Porque aquilo que era mortal se revestirá da imortalidade. Aquilo que era corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E de repente, um corpo novo, cheio de glória. Eu não sei se você está acreditando no que eu vim pregar, mas Deus é um Deus de coisas novas. Só quem vai viver a novidade, só quem vai viver as coisas novas. Vamos de novo, vamos de novo.
algo novo. Faz meu coração arder de novo. Todo medo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, eu quero viver algo novo. Oh, oh, Se tu vai viver coisas novas, faz pelo menos um barulho aí. Diz pelo menos um glória a Deus, um aleluia. Agora o texto que lemos me ensina que para viver coisas novas, eu preciso deixar o passado. Eu preciso deixar as coisas velhas. Eu preciso me esquecer das antigas. Olha o que o texto disse para nós. Eu sou Deus, que preparei um caminho nas águas, que derrubei os carros e cavalos do exército e a força de Faraó, que morreram naquele dia, ou que se deitaram naquele dia e nunca mais se levantarão. Pare de viver só do passado. Ele diz o verso 18: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eu preciso te dizer, porque o que muitas das vezes te impede de estar vivendo as coisas novas, é porque você ficou preso no passado, e você acredita que Deus só faz daquele jeito. Você acredita que as coisas só acontecem como era no passado. Você acredita que as coisas só podem ser como um dia já foram. Você está enganado. Eu preciso te falar algumas coisas sobre deixar o passado. Filipenses 3,13 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Ei! O apóstolo está ensinando na carta aos Filipenses que o passado não pode te impedir, que o passado não deve te impedir, que o passado não pode ser maior do que o prêmio. O que é que o apóstolo está dizendo? A frustração do passado não pode ser maior que o prêmio. A dor do passado não pode ser maior que o prêmio. Aquela afronta do passado não pode ser maior do que o prêmio. Aquele abuso do passado não pode ser maior do que o prêmio. Aquela acusação do passado não pode ser maior do que o prêmio. Aquela ferida da tua juventude não pode ser maior do que o prêmio. Ele diz: esquecendo-me do que para trás fica, eu vou para o alvo, pelo prêmio. É porque o prêmio tem que ser maior que a mágoa. O prêmio tem que ser maior que a dor. O prêmio tem que ser maior do que a afronta. E tem gente ficando preso no passado, impedido de viver o futuro. Você precisa entender uma verdade: um passado não resolvido te prende no presente e anula o teu futuro. Eu vou repetir: um passado mal resolvido prende o teu presente das coisas novas e impede o teu futuro. Pastor, mas eu sou crente. Pastor,
Mas eu estou na igreja. Mas se tiver preso atrás, também não entra no reino, também não vive as coisas novas do reino. Porque Lucas 9,62 diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto ou não é digno de entrar no reino dos céus. Então existe um perigo quando você está preso no passado. Existe um perigo quando você abandona o ministério, quando você abandona o talento, quando você abandona o chamado, quando você abandona o que Deus te chamou para fazer. E aí as coisas novas não acontecem. Porque se você deixou de fazer o que Deus te chamou para fazer, você está dizendo para Ele que Ele não é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Então perceba o que João 3,3 diz: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, também não pode entrar no reino. Então, ou seja, quando eu venho para Cristo, as velhas práticas têm que morrer, a velha vida tem que morrer. Então, para viver as coisas novas, o velho homem precisa morrer. Perceba que a tua mente também precisa ser destravada. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade. E o que é que Deus quer fazer na tua vida? Diz para eles uma coisa. O que é que Deus quer fazer na vida desse crente que está aí do teu lado? O que é que Deus quer fazer na vida desse crente que está aí do teu lado? O que é que Deus quer fazer na vida desse crente que está aí do teu lado? Então não dá para esperar coisas novas com a mente do passado. Não dá para viver coisas novas com a mente de mundano, com as atitudes de mundano. Para viver coisas novas, tem que matar o velho homem, tem que mudar a mentalidade. E para a gente encerrar, tem que deixar de ser saudosista, porque ainda tem gente no dia de hoje vivendo de saudosismo do passado. Eclesiastes capítulo 7, versículo 10, olha o que diz: não digas, porque foram os dias passados melhores do que este, porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Quando você diz que o tempo passado era melhor que o de hoje, você está dizendo que Deus deixou de fazer coisas novas. Quando você diz que a igreja do passado era melhor que a de hoje, você está anulando o Deus que está aqui hoje. Então deixa eu te ensinar uma coisa: a vida cristã, a igreja, a vida de todo crente, eu repito muito esse texto porque eu amo. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. A vida do crente não retrocede, a vida do crente não volta, a vida do crente avança. A vida do crente não vive de passado, a esperança do crente está no futuro. A esperança do crente não está em Abraão, não está em Jacó, não está em Moisés. A esperança do crente está no futuro. Que futuro é esse? Jesus, que fez uma promessa: eu vou preparar uma nova terra, uma nova casa, uma nova veste, um novo corpo. Então, pelo amor de Deus, me ajude a encerrar. Diga para esse crente que está do teu lado, diga assim, ó: o novo de Deus sempre será maior e melhor que o antigo. É por isso que Eclesiastes também, no capítulo de número 7, no verso de número 8, diz assim, na parte A: melhor
é o fim das coisas do que o princípio. Espera aí, o fim está no futuro. E a Bíblia está dizendo para mim que o fim vai ser melhor do que o princípio. E o princípio comparado ao fim é passado. Então nunca o passado vai ser melhor do que o futuro. Porque o que Deus tem para você amanhã é maior, é melhor. O que Deus tem em 2025 para essa igreja é maior, é melhor. Tem alguém para adorar isso aqui? Tem alguém? Tem alguém para receber isso aqui? Pastor, mas eu estou vivendo o pior tempo da minha vida. Deixa eu te explicar. É a prova real de que o novo de Deus está perto. Pastor, mas eu estou vivendo um tempo de maior escassez da minha história. É a maior prova de que o novo de Deus está perto. Pastor, mas eu estou vivendo um tempo muito difícil no meu casamento. É a maior prova que o novo de Deus está perto. Como assim, pastor? Eu falei assim: Deus, em casa hoje, quando eu li o texto que diz: eis que farei uma coisa nova. Aí ele diz assim: e agora sairá a luz, porventura não a sabereis? Eu falei: Jesus, já era para a gente ter percebido. É o que o texto está dizendo. Já eram para vocês terem entendido que eu vou fazer uma coisa nova. Já era para você ter percebido. Por quê? Porque o nível de afronta cresceu. Porque o nível da dor cresceu. Porque eu já venho anunciando, eu já venho falando, eu já venho profetizando. E entenda uma coisa: o novo. E aí o Senhor me fez entender uma realidade hoje. Bom, qual é o sonho de todo pai e de toda mãe que está gerando uma criança? É conhecer o rostinho dessa criança. O dia mais importante para o pai e para a mãe é quando ele vê o seu filho saindo. E ele vê o rosto do seu bebê pela primeira vez. Só que antes de você conhecer o rosto do seu bebê, que vai ser uma novidade para você, porque você não o conhece, você não sabe como ele é, você não sabe exatamente o que vai vir ali quando ele sair. Mas se você observar antes dele nascer, as contrações de parto aumentam, as dores aumentam, a sequência das contrações aumentam. Então, quando a dor está aumentando, está mais perto do nascimento. Quando a intensidade está crescendo, está mais perto do nascimento. Será que você já conseguiu entender que o novo de Deus está chegando? Quanto mais intenso fica, mais perto do novo. Porque se você voltar alguns versículos, Deus está dizendo para eles: o tempo do cativeiro babilônico está acabando. O tempo da prisão está acabando. E olha, eu vou enviar um exército contra a Babilônia. Oh meu Deus. Quem é que vai enviar? Quem é que vai enviar? Pega isso aqui para a gente encerrar. Todas as vezes que o novo de Deus está para chegar, ele é anunciado. Porque antes de Deus dizer que vai fazer uma coisa nova, ele está dizendo: eu vou acabar com o cativeiro babilônico. Ele já tinha acabado, sim ou não? Não, mas ele já estava anunciando. A coisa nova já tinha acontecido? Não, mas ele já estava anunciando.
Aí eu quero te lembrar de uma verdade. Qual, pastor? Isaías, capítulo de número 40, verso de número 3 diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. O que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? É que quando Jesus viria, primeiro veio o arauto, anunciando e preparando o caminho. Por quê? Porque aquele que era, que é e que há de vir ia nascer. Porque o mesmo de Isaías capítulo 9 estava chegando: eis que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ei, o arauto está dizendo: eis que vem aí aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eis que aquele que vem após mim será maior, será mais poderoso. Então entenda, essa noite eu sou o arauto de Deus para te dizer: vem coisa nova por aí. Não tem ninguém para pegar essa palavra. Se você tivesse com o ânimo que eu estou para liberar, você já tinha dado um pulo dessa cadeira, porque eu vou liberar uma verdade de Deus para a tua vida. Vem coisa nova de Deus por aí. Pastor, e qual é a prova que vem coisa nova? Está no texto. No texto? Olha o que diz o texto. E eu encerro assim dizendo: eis que vos farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a sabereis. Aí ele conclui dizendo: eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Só que o povo estava saudosista, vivendo de passado e acreditando que Deus ia fazer como fez lá no Egito. Então Deus está dizendo: dessa vez eu não vou abrir o mar, eu vou abrir um caminho no deserto. Não, peraí, caminho no mar é uma coisa, caminho no deserto é? Então o que é que Deus está dizendo? Não vai ser do mesmo jeito. Porque cativeiro para o egípcio, cativeiro para o babilônico, ambos não são cativeiros? Só que Deus está dizendo o seguinte: ambos são cativeiros, mas a forma de agir não vai ser a mesma, a forma de operar não vai ser a mesma. Então o que é que Deus está dizendo? O tempo pode ser parecido com algo que você já viveu, mas o que Deus vai fazer vai ser diferente, vai ser novo, vai ser especial. Deus não vai abrir caminho no mar, Ele vai abrir caminho no deserto. E como foi lá atrás? Lá atrás Ele fez água sair da rocha, mas agora Ele está dizendo: eu vou fazer brotar no meio da terra seca. Lá no Egito, a água que saía da rocha eles bebiam. Quando a sede saciava, a água parava. Agora Deus vai fazer nascer um rio. Quem é que já viu uma nascente? A nascente começa pequena, a água parece fraquinha, mas daquela nascente vai ganhando força, vai ganhando volume, vai ganhando força, vai ganhando volume, e de repente um rio vai se formando, vai cortando a terra. E o que é que Deus está fazendo? No meio da terra seca, Deus vai fazer nascer um rio, que não vai alimentar só agora, porque nascente depois que flui, não para de jorrar. O que é que Deus está dizendo? O que eu vou fazer vai ser grande, vai ser poderoso, que vai começar aqui no altar de Ioaíba, e vai começar a passear aqui, ó. Vai passear aqui, ó. E a água que vem jorrando vai alcançar a tua vida, a tua vida, a tua vida, a tua vida, a tua casa, a tua casa. Por quê?
Porque não é poço. Porque não é poço. É nascente. É rio. E rio não faz uma pessoa só beber. Rio alimenta cidades, alimenta aldeias, alimenta nações. O que é que Deus vai fazer? Um rio. Eu sou profeta de Deus aqui para dizer: nesse lugar Deus vai fazer um rio. Deus vai fazer um rio. E todas as vezes que você tiver sede, vai ter água limpa para beber. Vai ter água limpa para beber. Vai alcançar a casa de quem está aqui na esquerda. Vai alcançar a casa de quem está aqui no meio. Vai alcançar a casa de quem está aqui na minha direita. Vai alcançar a casa dos músicos. Vai alcançar a casa dos obreiros. Vai alcançar a casa dos adolescentes. Vai alcançar a casa da juventude. Vai alcançar a casa das mulheres vitoriosas. E não vai parar de jorrar. Vamos, meu filho. Um caminho. Oh, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh, fique de pé. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Oh, esse é quem tu és. 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 Oh. Aonde estão os que vão viver coisas novas em Deus? Eu vim essa noite profetizar, e pode escrever o que eu estou dizendo. A partir de hoje, vem um tempo novo para essa igreja. A partir de hoje, vem uma nova estação para essa casa. A partir de hoje, Deus vai fazer caminho aonde não tinha caminho. Deus vai fazer uma fonte jorrar deste lugar, que vai percorrer por todas as casas, que vai percorrer por todas as famílias desse lugar. E se prepare, e pode anotar o que eu estou dizendo. Vem um tempo de sobrenatural de Deus sobre essa casa. Pessoas vão ser curadas aqui de câncer, de coração, de diabetes, de HIV. Deus vai curar nesse lugar. Deus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo nesse lugar. Deus vai libertar os cativos nesse lugar. Deus vai fazer coisas novas. Hoje, Deus falou assim no meu coração: meu filho, a ADVEC em Uaíba está prestes a completar 10 anos. E 10 é o número da completude. Eu tenho muito temor e tremor o que eu estou dizendo. E o que eu estou dizendo não tem a ver com o pastor Alain, tem a ver com a ADVEC em Uaíba. Porque possa ser que quando completar 10 anos nem aqui eu esteja. Não sabemos. Mas o que o senhor quer dizer, pastor? Eu quero dizer que Deus hoje falou no meu coração que a partir de agora
vai começar a contar o início de um novo tempo. O início de um tempo onde coisas que nunca antes tinham acontecido vão acontecer nesse lugar. Se prepare para ver gente colocando para fora feitiçaria aqui. Se prepare para ver gente manifestando aqui nesse lugar. Se prepare para ver coisas que você nunca viu. Porque Deus falou no meu coração essa noite: vou fazer coisas novas sobre a ADVEC em Oaíba, sobre cada casa e família de Oaíba, sobre cada pastor de Oaíba, sobre cada obreiro de Oaíba. Se você acredita, diz assim comigo: Deus é Deus de coisas novas. Eu vou viver todas as novidades de Deus para minha vida, para minha casa e para minha família, para o meu ministério. Em nome de Jesus, dê um aplauso ao Senhor. Glorifique ao Senhor. Exalte ao Senhor.